Gente, desculpa o chiado que vocês vão ver aí, mas eu tô sem os recursos necessários, tá bom? Mas eu fiz de coração mais esse vídeo muito bonito sobre a transição planetária. Me perdoe o chiado, eu não tenho os recursos necessários e vamos continuar fazendo assim, tá ok? Me perdoem. Neste vídeo aqui nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas têm solicitado, ok? É um assunto interessante e muito importante. Nós vamos falar sobre a transição planetária. A transição que o nosso planeta Terra está passando. Transição a qual foi profetizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no Novo Testamento. Ele lá fala, com outras palavras, para que o povo daquela época pudesse entender. Ele fala até de fim de mundo. Mas se você analisar direitinho os estudos evangélicos, tudo foi dito para adequado àquele tempo, né? Deus jamais vai destruir uma obra linda e maravilhosa que Ele mesmo fez. Assim como Deus criou os espíritos, que somos nós, e que ocupamos corpos físicos para a nossa evolução, Deus criou todos nós semelhantes, simples e ignorantes, para que todos tenham as mesmas oportunidades e chances de elevação, de purificação. Então, vamos falar sobre a transição que a Terra está passando, sobre a transição planetária, porque muitas pessoas têm nos perguntado, têm nos indagado, e vocês vão ver nesse vídeo alguns áudios que eu usei um recurso aqui para não ficar só na minha voz, tá bom? Mas nós vamos falar sobre o livro A Gênese, que é essa aqui, ó. Fala muito sobre ele, de Allan Kardec, do Evangelho. Vamos falar sobre a transição, a mudança de estágio que o planeta Terra está passando já faz tempo, que é saindo da situação, da posição de provas e expiações, que é aqui nós ainda estamos, para um mundo de regeneração. Vamos falar sobre isso, vamos continuar aí, gente. Estamos em plena transição planetária. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 18, aborda a respeito da velha geração, lutando contra a nova geração. Estamos vendo aí, na política, no comportamento, nas manifestações da própria ciência, preocupada hoje na astronáutica, em descobrir a vida em outros aglomerados de estrelas, com a vida perecendo aqui diante dos nossos olhos, por falta de comiseração e de ajuda. Mas tudo isso faz parte do progresso. É a grande preparação para um mundo melhor. O que importa é a nossa intenção superior de fazer o bem. Mesmo que o não façamos, pensemos no bem. Então, na atualidade, quando estamos no planeta que se encontra em prova, para mudar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, legiões de espíritos estão suplicando a oportunidade para regenerarem a Terra. Nós estamos escolhendo no além a melhor maneira de apressar o progresso. Então, em nosso dia a dia, em nossas orações, peçamos a Deus que nos dê a oportunidade de contribuir de alguma forma positiva em favor do bem-estar da Terra. Neste momento em que o nosso país experimenta tantos conflitos. Eu converso com muitas pessoas. Tenho visto as pessoas chegarem através do WhatsApp ou outros meios de comunicação que eu disponho. Seu Marcelo, eu não aguento mais viver nesse mundo. Esse mundo aqui é só desgraça. Esse mundo aqui é isso, é aquilo, é só morte, é só roubo, é só corrupção, é tragédias, é assassinatos. Esse mundo aqui é só coisa ruim, é muita doença, sabe?
Muita gente sofrendo. As pessoas me procuram falando sobre isso, mas é o mundo que nós vivemos, mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para resgatar erros que nós contraímos em outras existências, porque nós somos espíritos eternos. Jamais Deus, quer dizer, gente que pensa assim, mas então Deus só criou o planeta Terra, né, e colocou aqui dentro nós para sofrer. Não é isso que Deus fez. O planeta Terra é uma das moradas de Deus. Está no Evangelho, Jesus fala sobre isso. O planeta Terra é uma das casas que o Espírito, em sua jornada evolutiva, ocupa para se purificar, para se desvencilhar das coisas materiais e espiritualizar-se. Nós temos aí os Espíritos muito iluminados. Jesus é um grande exemplo. Jesus é um Espírito antiguíssimo. Vocês vão ver num dos áudios aí, coisa de 28 mil anos atrás, Jesus já estava atuando aí, trabalhando. Gente, é uma coisa muito longa, mas nós somos eternos. O que perece, o que é temporário, é o corpo físico. Então, o que nós estamos vivendo hoje são consequências dos nossos próprios erros, né? Nós aqui, hoje aqui, eu cometo vários abusos, vários excessos, vários crimes, eu cometo um monte de coisas erradas. Isso tem que ser ressarcido, isso tem que ser corrigido, porque Deus, sendo Pai de amor e misericórdia, Ele vai falar, não, filho, eu vou te dar mais uma oportunidade para que você se eleve, para que você se depure. Então existem muitos outros mundos, né? Isso está provado, gente, pela ciência. Muitos países escondem muitos relatos aí, que para alguns são até assustadores, né? Mas existem outros orbes terrestres ocupados por vidas diferentes do que nós conhecemos aqui na Terra, mundos muito melhores, lindos, maravilhosos, onde não tem dor, não tem sofrimento. É a evolução de tudo, porque tudo que Deus cria é perfeito, e tudo que Deus cria, a tendência é evoluir. Se nós fôssemos hoje, agora, nós estamos aqui nesse século, eu estou aqui falando com vocês, se hoje ainda fosse como era aí, vamos pôr aí 5 mil anos atrás, como que era 5 mil anos atrás aqui na Terra? Olha que barbárie, né? Muitos detinham o poder da lábia, o poder em suas mãos de vida e de morte, faziam coisas horríveis, não se respeitavam um ao outro, né? Era o poder, era a ganância, era a ignorância total. Mas nós evoluímos, não evoluímos? Evoluímos. Olha como nós estamos hoje. Evoluímos, mas ainda estamos cheios de coisa errada aí. E o planeta Terra, como toda a criação de Deus, tem que evoluir. Seu Maciel, eu vou nessa religião, eu vou naquela religião, eu vou naquela doutrina, eu vou naquela seita. Tudo bem, tudo é importante. Porém, a essência de tudo, quando você morre, o que fica naquele caixão é o seu corpo. Aí, independente da tua crença religiosa, ali está o seu corpo. E o que animava aquele corpo? O que aconteceu com aquilo? Eu falo aquilo com todo respeito. O que aconteceu com aquela entidade que animava aquele corpo, que conquistou estudos, fez faculdades, fez um monte de coisa boa, constituiu famílias, fez caridade, e aquele que só fez coisa errada, aquilo que estava dentro daquele corpo, meu Deus, né? Vamos parar para pensar nisso. O corpo vai se decompor, e o que estava ocupando, dando vida àquele corpo, é o Espírito, que tanto Jesus fala no Evangelho. Então vamos ver aí um pouco aí sobre a transição planetária. Vamos falar sobre o planeta, não é bem o planeta, o Capela, muito bonita essa passagem, e vamos ver aí. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. É cansativo, as pessoas não gostam desses tipos de vídeos, mas a gente tem que se instruir, gente. Nós temos que nos instruir, nós temos que estudar. A vida, o espírito precisa de mais esclarecimento. Não é só passear, viajar, ter carro, ter apartamento, ter iate, fazer isso, fazer aquilo, não. Ganhar dinheiro, não é só sofrer, ficar na miséria. Não é só isso não. O espírito
tem que evoluir moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Nós temos que obter conhecimento, que muitas vezes a gente vai nessa ou naquela instituição religiosa, muitos não aprendem nada, apenas ouvem. Bom, então vamos falar um pouco sobre isso. Assistam até o fim. Me desculpe, mas não vou, já é muito cansativo. Problema teu, se quer assistir, assiste, não quer assistir, o que eu vou fazer? Né? A gente, quando vai numa missa, por exemplo, tem muita gente que fica lá de braço assim, ó, olhando, não sabe nem o que o padre, o nosso irmão, está falando. E se você perguntar, ele não sabe responder. Vai na igreja quem? Está lá o pastor também, fazendo a sua preleção. A pessoa está lá, o mosquitinho, não sei o quê. Gente, nós temos que ir na nossa religião e aprender, estudar, para pormos em prática. Tá legal? Seja a religião está aí como um farol. Agora segue esse farol quem realmente quer evoluir-se, para estar diante de uma situação difícil e ser confortada pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quando a gente faz alguma coisa de bom, nós recebemos coisas boas, porque Deus é um Pai amoroso, misericordioso, mas Ele é justo. Fiquem até o final do vídeo, vocês vão gostar dos áudios que eu pus aí. E vamos procurar entender um pouco mais o que está acontecendo na Terra. Que transformação é essa, ok? Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Vamos dar sequência aí. Nós estamos percebendo crianças que trazem assim talentos incríveis, inimagináveis. Crianças com 3, 4 anos tocando sinfonias em pianos. Então eu acredito que nós estejamos caminhando realmente para alcançarmos o nível 1 das civilizações planetárias, e isso será de acordo com o nosso merecimento. Teremos alguma comparação sobre o que está acontecendo e sobre essa elevação do planeta Terra? Talvez sim. Se eu fosse visitar algum dos meus amigos num dia em que eles estivessem de mudança, eu vou te visitar no seu apartamento. Só que no dia que eu cheguei, você está mudando para o apartamento de cima. Como é que eu encontraria o seu apartamento? Completamente revirado. Mala para cá, pacote para lá, móveis desmontados, porque você está mudando para o andar de cima. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Aparentemente nós estamos vendo uma confusão tremenda, né? Uma série de atos terroristas, de tragédias climáticas. Tudo isso está de acordo com o quê? Com a psicosfera do planeta. Nós temos 2 atmosferas, uma psíquica e uma material, uma física. A atmosfera física são os ventos, são as marés, são os tufões. Mas nós temos uma outra atmosfera, é psíquica. E essa atmosfera psíquica interfere na nossa atmosfera física. Interpenetra e interfere. Muito bem. Qual a atmosfera psíquica que você esperaria encontrar num planeta onde 2 dos maiores comércios são o de armas e o de drogas? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta onde somente a Segunda Guerra Mundial ceifou 75 milhões de vidas? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta que em todo momento, em todos os dias, alguma guerra está acontecendo? Então esse é o planeta que nós estamos vivendo. Nós estamos colocando tijolos em telhados de 5. Vão desabar. E observa que coisa interessante. Quando desaba, o que acontece? Há uma união de mentes que se juntam para ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Houve o terremoto no Haiti. O mundo inteiro ajudou com mantimentos, com roupas, etc. Esse é o lado positivo dessas tragédias. Isso mostra o que nós somos na nossa profundidade. Nós somos uma partícula de Deus. Então, à medida que nós fomos nos conscientizando disso, e através do nosso comportamento, nós deixarmos essa partícula, essa fagulha iluminar, ela será capaz de iluminar
a vida de milhões. Foi o que fez o Gandhi. O que o Gandhi dizia? Quando você atinge a plenitude do amor, você consegue neutralizar o ódio de milhões. Eu acho que nós estamos passando por um momento difícil, mas é um momento temporário. Isso vai passar. E o nosso futuro é grandioso. E nós sempre alertamos aqueles que insistem no mau comportamento, que se persistirem nesse mau comportamento, sejam políticos, sejam de qualquer outra atividade, não poderão permanecer aqui. Terão que recomeçar a lição toda outra vez. Eles não terão condições de reencarnar num corpo físico igual ao nosso. E terão que reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Como trogloditas, ou seja, vão recomeçar a lição toda outra vez. Queriam modificar a raça? Vão modificar, mas com seu próprio sacrifício e com seu próprio exemplo. Exilados de Capela. Há 28.000 anos, Jesus recebeu na Terra espíritos retirados de um planeta da órbita da estrela Capela. Esses espíritos, que criaram desarmonias e guerras, foram exilados por não se fazerem merecedores de permanecer em seu mundo, que entrava na fase de regeneração. Sob o comando de Jesus, a Terra que saía da condição de mundo primitivo, ingressando na de mundo de expiação e de provas, recebeu-os. O Cristo deu-lhes as boas-vindas e a oportunidade de poder se renovar. A Atlântida. Os capelinos reencarnaram em sua maioria na Ásia, encaminhando-se para a Atlântida, até o desaparecimento da última ilha, há aproximadamente 12.000 anos. A Atlantes. Como primeiros povos com desenvolvimento intelecto-moral, também ampliaram suas faculdades mediúnicas e psíquicas, como a telepatia. As lembranças desses povos deram origem a personagens de ficção. Os povos da Mesopotâmia fundaram as primeiras cidades, organizaram a sociedade e inventaram a escrita. A primeira civilização do planeta surgiu próximo à região do Pamir, onde os capelinos se estabeleceram em 10.000 a.C. Na Terra, começaram a viver duas humanidades, a nativa e a capelina. Jesus reuniu os capelinos no mundo espiritual, na região dos planaltos do Irã e nas montanhas do Pamir. Depois eles reencarnaram e futuramente dividiram-se em 4 grupos. 1. Os egípcios. Dos 4 grupos de capelinos, os egípcios eram os mais evoluídos. Muitos deles, com saudade do seu mundo anterior, renovaram-se e conseguiram voltar para a capela. 2. Família indo-europeia. Não tinham sentimento religioso, pois traziam de capela uma revolta íntima. A maior virtude deles residia na confraternização com o selvagem da Europa, sendo a base da raça branca. 3. As castas da Índia. Dos hindus descenderam todos os povos arianos. O sânscrito é a língua reminiscente de Capela. 4. O povo de Israel, tratava-se do grupo mais forte, homogêneo, monoteísta e orgulhoso. Jesus o escolheu por serem os mais crentes. Existem escritos sobre a vida em Capela? Sim. As histórias e lembranças de Capela foram narradas nas mitologias e nos livros sagrados, recordações de um mundo melhor, onde pessoas fizeram mau uso do conhecimento em guerras, sendo retiradas para a terra a fim de reparar seus erros, passando por novas provas e convivendo com a humanidade terrestre. Um exemplo está na Bíblia, no livro de Gênesis, com o relato de Adão e Eva e a promessa de um mundo melhor, o paraíso. Eles, arrependidos por desobedecerem às leis divinas, ao se alimentarem erradamente do conhecimento, a maçã, foram expulsos para a terra. O nome raça adâmica provém do nome Adão, em referência aos espíritos exilados de Capela. A revelação espírita ajuda a ampliar o entendimento das leis divinas. Com o Espiritismo, enxergamos os espíritos como seres inteligentes dos orbes do universo obedecendo à lei do progresso e mudando de mundos na sua evolução. Texto extraído do livro Transição Fácil, de Luiz H. U. Rivas. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de compartilhar suas experiências? Deixe seu comentário abaixo. E não esqueça, inscreva-se no canal Plenus. Até a próxima!
Esse processo é descrito em várias obras espíritas, como a Gênese de Allan Kardec, e é visto como um passo natural na jornada de aprimoramento moral e espiritual dos espíritos que habitam o planeta. Aqui estão os principais pontos dessa transição segundo o Espiritismo. 1. Melhoria moral da humanidade. A principal característica da transição para um mundo de regeneração é o aprimoramento moral da humanidade. A Terra deixará de ser um mundo onde o mal predomina, mundo de provas e expiações, e passará a ser um lugar onde o bem começa a prevalecer. Nesse estágio, ainda haverá provas e dificuldades, mas sem o sofrimento intenso e as expiações decorrentes de ações passadas, como ocorre atualmente. Nos mundos de regeneração, ainda se experimenta as nossas fraquezas e as nossas misérias, mas não se é presa de orgulho, nem da inveja, nem do egoísmo, que nos calcinam os corações. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. 2. Espíritos em sintonia com o bem. Durante essa transição, espíritos que persistirem no mal ou se recusarem a progredir moralmente não poderão mais reencarnar na Terra. Segundo o Espiritismo, esses espíritos serão transferidos para mundos menos evoluídos, onde continuarão seu aprendizado em condições mais adversas. Somente os espíritos que desejam se melhorar e colaborar com o progresso geral permanecerão na Terra. A Terra está num período de transição, e os espíritos perversos que habitam no nosso planeta serão excluídos da Terra, para serem substituídos por outros melhores. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 17. 3. Sinais da transição. A doutrina espírita ensina que já estamos passando por essa fase de transição, e os sinais estão nas transformações sociais, morais e espirituais que ocorrem no mundo. O aumento da conscientização sobre questões de justiça, igualdade, fraternidade e a busca por soluções pacíficas são indicativos desse processo. Ao mesmo tempo, a intensificação de conflitos e crises morais também é parte do fim de um ciclo de expiações, revelando os últimos estágios do predomínio do mal. Grandes mudanças estão em processo, e o sofrimento de hoje é o arauto de uma nova era, em que a bondade e a justiça prevalecerão. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 18. 4. Provas e purificações. O período de transição é marcado por grandes crises e desafios globais, como desastres naturais, pandemias, crises políticas e sociais. Essas provas têm como objetivo acelerar o progresso moral da humanidade, forçando os indivíduos e as sociedades a enfrentarem seus próprios desequilíbrios e a buscarem soluções mais elevadas. As grandes calamidades são provas coletivas que têm por objetivo apressar o desenvolvimento da humanidade e acelerar a renovação moral dos espíritos. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 18. 5. Regeneração espiritual. No mundo de regeneração, o sofrimento causado pelo egoísmo e pela maldade será reduzido, e os espíritos estarão mais focados em reparar os erros do passado e ajudar uns aos outros no processo evolutivo. A fraternidade será a regra nas relações humanas, e as leis divinas, como a lei de amor e caridade, serão mais compreendidas e praticadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso, acabando por se purificar. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. 6. Colaboração com o plano divino. Segundo a doutrina espírita, a transição também é supervisionada por espíritos superiores que auxiliam no planejamento e na condução do progresso da Terra. Eles trabalham para que essa mudança ocorra de maneira harmoniosa, dentro dos princípios de justiça e misericórdia divina. Os espíritos elevados têm a missão de orientar a humanidade nesse momento de transição, preparando as mentes para a regeneração espiritual. Divaldo Franco, Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. 7. Acelerando a transição. O Espiritismo ensina que cada pessoa pode contribuir para essa transição por meio de seu próprio progresso moral e espiritual. Ao praticar o bem, desenvolver o amor ao próximo e buscar uma vida alinhada com os valores espirituais, cada indivíduo auxilia a elevação vibratória do planeta.
A regeneração do mundo depende do esforço individual de cada espírito em busca da luz e da elevação. A transformação começa dentro de nós. Chico Xavier, A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel. Livros que abordam o tema. A Gênese, Allan Kardec, explica a transição planetária e a transformação da Terra sob a ótica da evolução física e moral. Transição Planetária, Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Detalha o processo de mudança da Terra e as tarefas dos espíritos superiores na condução desse processo. Bom, existem, como você mesmo colocou, existe na Gênese uma parte que fala sobre as profecias. Sobre as predições. Predições, né? Isso também aparece na Bíblia, né? O que a gente pode, desse estudo, né, dessas profecias, das predições, o que a gente pode inferir daí? O que a gente pode inferir é que a Terra está passando por uma fase de transição. O planeta Terra está passando por uma fase de transição. E isso não ocorre só com a comunidade, digamos assim, espiritualista. Isso inclui os espíritas, os evangélicos, os esotéricos, todos esses espiritualistas falam muito sobre isso, não é? Inclusive nós. Mas a própria comunidade científica já dá sinais de que alguma coisa diferente está acontecendo. Eu tenho acompanho há muitos anos o site da NASA, recebo newsletters da NASA toda semana e tenho visto um movimento incomum de sondas que foram lançadas muito recentemente, monitorando a nossa estrela, o Sol, o comportamento dela, monitorando o comportamento da magnetosfera da Terra, que é o chamado cinturão de Van Allen, que protege a Terra das radiações vindas do Sol, e outros telescópios na faixa do infravermelho, monitorando o espaço profundo. Em 1983 foi divulgado com estrépito pelo Washington Post que o considera o satélite IRAS havia descoberto um astro na órbita do Sol muito distante, que teria algumas vezes o tamanho de Júpiter. Essa notícia foi imediatamente abafada, o satélite foi colocado fora de serviço, entre aspas, não é? E acreditamos que ele passou a monitorar esse astro a partir de então até o esgotamento do seu combustível nos anos 90. Certo. Já no início do século XXI, a NASA montou um baita de um telescópio no Polo Sul, no meio do nada, na estação Amundsen. Está lá o South Pole Telescope, telescópio do Polo Sul, voltado para o Equador, para o Polo Sul Celeste, que é de onde se supõe que virá o chamado astro intruso, né? Certo. Para falar um pouquinho mais sobre o astro intruso, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco. No tema de hoje, transição planetária, falando um pouquinho mais também sobre as profecias e as predições que estão contidas na Gênese, estou com Cláudio Zanata, que é um grande estudioso sobre esse assunto. Cláudio, você falou no bloco anterior, né, sobre o astro intruso, né? Isso. Bom, o que seria esse astro intruso para aquela pessoa que nunca escutou, que nunca leu, o que é o astro intruso, então? O astro intruso, ele é conhecido da humanidade atual desde o tempo dos sumérios. Isso remonta a aproximadamente 6.000 anos atrás. Quem primeiro citou esse astro, do nosso ponto de vista hoje, foram eles, e chamaram esse astro de Nibiru. É um astro de órbita longuíssima, que seria, digamos assim, um 10º planeta. Ele parece, segundo informações, ele teria algumas vezes o tamanho do planeta Júpiter. Mas o que impressiona nele, segundo Ramatiz, em Mensagens do Astral, é a força magnética. O Chico Xavier chamava esse astro de planeta chupão. Por quê? Porque quando ele passar nas proximidades do sistema solar interior, ele vai, com a sua potência magnética, atrair todos aqueles que estiverem na sua faixa vibratória. Vai ser uma espécie, digamos assim, de trio elétrico, não é? Que vai puxando todo mundo naquele cordão, em função da sintonia, da vibração. No livro Senhores da Escuridão, agora pelo espírito Ângelo Inácio, com a psicografia, para então, a partir daí, chegando no nosso limite, se fazer essa separação
pelo magnetismo do astro intruso. Os espíritos já estão separados, eu tenho informações disso desde o início dos anos 90, trabalhando em mesa mediúnica, no Centro Espírito Consolador, em Copacabana, em 1991. E anos depois, no Centro Espírita Maria Angélica, lá no Recreio dos Bandeirantes, nas 2 oportunidades tive informações de que esses espíritos já estavam sendo separados. E estão aonde? Segundo o Ângelo Inácio, estão na face oculta da Lua, aguardando a transição. Esses espíritos já não podem mais conviver com a gente. Certo. Eles já estão em processo de exílio e vão ser retirados aqui da Terra após a passagem do astro intruso. Certo.